Beatriz vai descobrir que Bia foi a responsável por quase acabar com sua vida e decide enfrentar a mimada na mansão da família. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, a verdade que vem à tona vai colocar todos frente a frente com o lado mais sombrio de Bia. Depois de desmascarar Bia na frente de todos e dar um castigo na Patricinha, Beatriz não se segura e afirma: "Você pensou mesmo que ia sair impune depois do que fez comigo? Pois agora é você quem vai provar do próprio veneno." Tudo deverá acontecer logo após Beatriz passar mal no programa de Alfredo Honório e ter que ser levada para o hospital. A luz suave do quarto do hospital filtra-se pelas cortinas, criando um ambiente tranquilo. Beatriz abre os olhos lentamente, ainda um pouco atordoada, e encontra Clarice sentada ao lado de sua cama, com uma expressão de alívio ao perceber que ela despertou. Clarice sorri levemente e fala com suavidade: "Que bom que você acordou. Como está se sentindo?" Beatriz franze a testa, ainda confusa, e pergunta: "O que aconteceu?" Clarice ajusta a coberta de Beatriz antes de responder, com um tom calmo: "Você teve uma crise de asma muito forte durante o programa do Alfredo Honório. O médico disse que foi por causa de um produto que usou no cabelo." Beatriz tenta se lembrar, fechando os olhos por um instante, e comenta: "Produto no cabelo? Mas não usei nada demais. Foi a Glorinha que me ajudou com o penteado." Clarice assente, olhando para Beatriz com um semblante pensativo, e responde: "Pois é, Beatriz, é isso que precisamos entender agora. O que te fez passar tão mal?" Beatriz encara Clarice por um momento, seu olhar se suavizando, e pergunta com um tom hesitante: "Você ficou preocupada comigo?" Clarice sorri levemente, seu olhar sincero, e responde: "Claro que fiquei. Mesmo nos conhecendo há pouco tempo, me apeguei muito a você." Beatriz sente os olhos marejaram com a resposta, sua voz saindo emocionada enquanto comenta: "Eu não imaginava ouvir isso de você." Clarice sorri novamente e, num gesto delicado, faz um carinho no rosto de Beatriz. A mocinha sente o coração acelerar levemente, ficando ainda mais encantada pela sinceridade e cuidado de Clarice. Mas o momento é interrompido pela porta do quarto se abrindo. Maristela entra acompanhada de Juliano, ambos com expressões sérias. Maristela observa a cena e estreita os olhos, mas mantém a postura e acaba interrompendo esse momento fofo das duas. Maristela fala primeiro, com um tom ligeiramente desconfiado: "Vejo que a Beatriz já está melhor." Juliano assente, olhando de Beatriz para Clarice, e comenta com suavidade: "Isso é um alívio. Como está se sentindo, Beatriz?" Beatriz sorri levemente, ajeitando-se na cama, e responde: "Já estou muito melhor. Ainda vou precisar tomar alguns medicamentos, mas nada demais." Clarice, sentada ao lado dela, sorri de forma encorajadora e comenta com um tom animado: "Tá praticamente nova, não é?" Juliano, que estava em pé próximo à janela, relaxa um pouco os ombros, aliviado, e comenta: "Que bom ouvir isso, mas precisamos resolver outra questão. Vamos marcar uma coletiva de imprensa para esclarecer o que aconteceu. É importante que o público saiba que está tudo bem e evitar qualquer problema para a campanha." Beatriz assente de imediato, determinada, e responde: "Claro, faço questão de fazer isso." Nesse momento, a porta do quarto se abre novamente e Glorinha e Beto entram. Glorinha, visivelmente aliviada, caminha até a Tamiga e comenta com um tom preocupado: "Graças a Deus, Beatriz, você está melhor. Eu estava tão preocupada. Não sei como o produto que usei causou essa alergia em você." Beatriz olha para a Glorinha com ternura, balançando a cabeça, e responde: "Tá tudo bem, Glorinha. Eu sei que você nunca faria nada para me prejudicar." Beto,
que até então estava observando a conversa em silêncio, dá um passo à frente e comenta com um tom sério: "E se não foi um acidente?" Todos na sala se viram para ele, surpresos com a sugestão. Beatriz franze a testa e pergunta, curiosa: "Tá querendo dizer que foi sabotagem?" Beto cruza os braços pensativo e responde: "É uma possibilidade. Não tô acusando ninguém, mas acho que não podemos descartar nenhuma hipótese." Clarice assente, pensativa, e comenta com um tom firme: "Concordo com o Beto. Precisamos investigar melhor isso." Maristela, que estava ouvindo em silêncio até então, tenta disfarçar o desconforto. Ela força um sorriso e comenta com um tom mais leve: "Talvez tenha sido só um azar, não? Vamos focar no importante agora, que é a saúde da Beatriz." Beatriz percebe o tom de Maristela, mas decide não insistir. Ela dá um sorriso tranquilo e comenta: "De qualquer forma, eu já vou ter alta logo. Foi só um susto grande, mas tudo tá resolvido agora." O clima na sala fica um pouco mais leve, mas a sugestão de Beto ainda paira no ar, deixando alguns com um olhar desconfiado, enquanto Maristela tenta manter a calma. Depois de um tempo, Maristela, Clarice e Juliano saem do quarto de Beatriz, conversando entre si. Eles param ao ver Bia se aproximando, com uma expressão ensaiada de preocupação. Clarice ergue uma sobrancelha, surpresa, enquanto Juliano franze a testa. Juliano fala com um tom direto: "O que você está fazendo aqui, Bia?" Bia suspira, colocando a mão no peito, e responde com um tom doce: "Fiquei preocupada com a Beatriz. Queria saber como ela tá." Juliano cruza os braços, sem acreditar, e retruca com firmeza: "Acho melhor você nem entrar no quarto. Você e a Beatriz nunca se deram bem, e não vai ser agora que vão se entender." Bia faz um pequeno drama, fingindo indignação, e responde com um tom ofendido: "Que isso, pai? Só queria o bem dela. Porque todo mundo acha o pior de mim?" Antes que Juliano possa responder, Maristela cruza os braços e intervém, encarando a neta com desconfiança. Ela fala com um tom cortante: "Para de show, Bia. Você não engana ninguém aqui. Tenho quase certeza de que você está envolvida na sabotagem contra a Beatriz." Clarice arregala os olhos, chocada, e se vira para a filha. Ela segura o braço de Bia, olhando diretamente nos olhos dela, e pergunta: "Isso é verdade, Bia? Me diz que você não faria uma coisa dessas." Bia se remexe desconfortavelmente, desviando o olhar, e responde com um tom defensivo: "Claro que não, mãe. Eu jamais faria isso." Maristela não se deixa convencer e pressiona com um tom firme: "Fala-te a verdade, Bia. Já tá na hora de parar com esse joguinho." Sob o peso dos olhares e da pressão, Bia solta um suspiro pesado e confessa, baixando o tom de voz: "Tá bom, foi eu sim. Coloquei desinfetante no produto que ela ia usar no cabelo." Clarice leva a mão à boca, incrédula, e exclama: "Bia, como você pôde?" Juliano, visivelmente irritado, dá um passo à frente e fala com a voz cheia de reprovação: "Você tem ideia do que fez? A Beatriz podia ter morrido. Se isso acontecesse, ia ser um desastre para a imagem da perfumaria." Bia tenta se defender, erguendo as mãos, e fala: "Eu não queria matar ninguém. Só queria que ela passasse um vexame." Maristela dá um passo à frente, com os olhos cheios de raiva, e retruca: "Irresponsável. Você quase conseguiu o que não queria, Bia. Isso foi longe demais." Bia abaixa a cabeça, visivelmente afetada, mas não encontra mais palavras para se justificar. Juliano balança a cabeça e fala com firmeza: "Vamos embora daqui. Essa conversa termina na mansão." A família se vira e caminha pelo corredor, deixando Bia ainda mais abatida, enquanto segue atrás deles. O que eles não percebem é que Glorinha,
que estava passando pelo corredor, parou ao ouvir a confissão de Bia. Ela se esconde atrás de uma divisória e murmura para si mesma, chocada. Então foi isso. Glorinha observa enquanto a família sai do hospital, já planejando o que fazer com a revelação que acabou de ouvir. No quarto do hospital, Beatriz está recostada na cama, mexendo no lençol distraidamente. Quando a porta se abre de repente, Glorinha entra com passos rápidos, visivelmente agitada. Glorinha para ao lado da cama, encara Beatriz e fala com firmeza. Beatriz, eu preciso te contar uma coisa. Beatriz olha para a amiga, percebendo o tom sério, e pergunta. O que foi, Glorinha? Glorinha respira fundo e revela. Eu ouvi a Bia confessando. Ela foi a responsável pela sabotagem no creme que você usou. Beatriz arregala os olhos, sua expressão mudando rapidamente para a indignação. E lá levanta levemente da cama, ainda apoiada nos travesseiros, e responde com raiva. O quê? Aquela mimada fez isso de propósito? Glorinha assente, confirmando com um tom de certeza. Confessou com todas as letras. Beto, que estava sentado em uma cadeira próxima, cruza os braços e comenta, com um tom frustrado. Eu devia ter imaginado. É a cara da Bia fazer algo assim. Mas dessa vez, ela foi longe demais. Beatriz, furiosa, balança a cabeça e responde, com um tom determinado. Essa menina precisa levar uma lição. Ela quase acabou com a minha vida. Glorinha coloca a mão no braço de Beatriz, tentando acalmá-la, e fala. Amiga, por favor, se acalma. Não quero que você tenha outra crise. Beatriz respira fundo, tentando conter a raiva, e responde com firmeza. Eu tô bem, Glorinha. Pode ficar tranquila, mas a Bia que me aguarde. Nesse momento, o médico entra no quarto com uma prancheta e um sorriso leve. Ele fala de forma tranquilizadora. Beatriz, tenho boas notícias. Você já pode ter alta. Beatriz sorri, sentindo-se aliviada, e responde com entusiasmo. Que bom! Finalmente! Glorinha começa a ajudar Beatriz a se arrumar, pegando suas coisas no armário, enquanto Beto observa da porta, com os braços cruzados e uma expressão séria. Assim que Beatriz está pronta, ela sai do quarto com passos decididos e afirma para os dois. Eu vou para a mansão agora mesmo. A Bia vai ter o que merece. Beto se aproxima, tentando convencê-la, e fala com um tom preocupado. Beatriz, você ainda está se recuperando. Não acha melhor descansar primeiro? Beatriz para, encara Beto com determinação e responde. Já estou ótima, Beto. Não se preocupe comigo. Beto olha para Glorinha, que dá de ombros, sem saber como deter a amiga. Ele suspira, percebendo que não vai conseguir fazê-la mudar de ideia, e comenta. Tudo bem então, mas nós vamos com você. Glorinha assente segurando a bolsa de Beatriz e completa. Isso mesmo, você não vai sozinha. O trio segue pelo corredor, saindo do hospital com um único objetivo em mente: acertar as contas com Bia. Enquanto isso, na sala da mansão, Clarice está em pé diante de Bia, com os braços cruzados e o semblante sério. Bia está sentada no sofá, com a cabeça baixa, mas sem esconder sua expressão irritada. Clarice fala com um tom duro. Eu ainda não acredito que você fez isso, Bia. Como pôde sabotar a Beatriz desse jeito? Bia suspira, levantando o olhar para a mãe, e responde com um tom defensivo. Eu não pensei nas consequências direito, tá? Antes que Clarice possa responder, a porta da mansão se abre com tudo, e Beatriz entra com passos firmes, acompanhada de Beto e Glorinha. Sua expressão é de pura indignação. Beatriz fala com firmeza. Não se preocupe, Clarice. Eu já estou sabendo de tudo. Juliano, que estava próximo à lareira, se vira para os três, franzindo a testa, e comenta com autoridade.
Vocês não podem entrar na minha casa desse jeito. Beatriz encara Juliano com determinação e retruca. Não tinha outra forma de entrar, seu Juliano. A sua filha fez algo terrível comigo, e você sabe disso. Juliano suspira, passando a mão pelos cabelos, e responde com um tom cansado. Eu acabei de descobrir isso também. Beatriz ignora o comentário e avança até Bia, que permanece sentada. Ela a encara com raiva e pergunta, elevando a voz. Não tem vergonha do que fez, Bia? Bia ergue o queixo, tentando manter a pose, e retruca com um tom de desprezo. Só queria que você passasse um vexame. Você roubou o Beto de mim. Beatriz arregala os olhos, incrédula, e responde com indignação. Um vexame? Você quase me matou, Bia. Você tem ideia do que fez? A raiva toma conta de Beatriz, que ergue a mão e acerta um tapa no rosto de Bia. O som ecoa pela sala e todos ficam paralisados, chocados com a cena. Clarice se recupera rapidamente e dá um passo à frente, segurando o braço de Beatriz, enquanto pede com firmeza. Beatriz, se acalme. Não precisa de agressão. Beatriz puxa o braço de volta, ainda indignada, e retruca. Ela merecia muito mais que isso, Clarice. Bia leva a mão ao rosto, ainda processando o tapa, e responde com um tom raivoso. Sua coisinha. Beatriz não se intimida e retruca, com um tom afiado, humilhando Bia ao falar. Coisinha? Isso é o que você é, Bia. Uma criança mimada que nunca aprendeu o que significa responsabilidade ou respeito. Talvez agora você aprenda que o mundo não gira ao seu redor. Beatriz dá um passo para trás, olhando para todos na sala, antes de se virar, e fala. Vamos, Beto, Glorinha. Não vou gastar mais do meu tempo aqui. Ela sai da mansão, com passos firmes, seguida por Beto e Glorinha, enquanto a tensão na sala permanece. Assim que a porta se fecha, Bia tem um surto, jogando uma almofada no chão e chorando de raiva. Bia grita, quase histérica. Como ela teve coragem de fazer isso comigo? Maristela, que até então estava em silêncio, cruza os braços e observa a neta com um olhar severo. Ela fala com firmeza, sem traço de indulgência. Dessa vez você mereceu, Bia, e muito. Bia olha para a avó, chocada com a falta de apoio, e continua chorando enquanto Maristela permanece impassível, deixando claro que não vai mais passar a mão na cabeça da neta. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.